Bom, senhores, tudo bem com vocês? Bem-vindo por mais uma análise de acidente. E dessa vez vamos ver uma queda de um componente de uma máquina. Aparentemente pode ser uma escavadeira ou uma retroescavadeira que está utilizando um componente chamado de quebra-pedra, que é um componente que é utilizado como se fosse um materete para quebrar roças, pedregulhos e assim por diante, tá bom? Aqui é para a questão de demolição também é muito utilizado. Então vamos lá. Primeiramente, nesse quase acidente que poderia ter causado um dano grave ao trabalhador, poderia até mesmo ter levado ele a óbito, se essa peça, se esse componente pegasse no trabalhador. Graças a Deus isso não aconteceu. E por pouco acaba não acontecendo uma situação pior. Mas vamos lá, vamos tentar entender por que essa peça caiu primeiramente. Como a gente pode ver, parece que ela se solta ou quebra justamente na parte de conexão dessa peça. Pode ser que foi devido a uma má instalação ou devido ao uso contínuo desse equipamento, devido à utilização dele, pode ter causado danos nessas conexões, por isso que ele acabou se rompendo. Então, também tem essa questão que podemos ficar atento para poder também ver se foi uma das suas causas, tá? Então, ou foi uma questão de uma má instalação, ou foi uma questão de devido ao esforço contínuo desse equipamento, acabou causando algum dano nele, por isso que ele se rompeu. Ah, mas como que eu posso evitar uma situação dessa? De um componente que foi instalado de forma irregular ou devido a um esforço contínuo, acabou causando danos ao equipamento. Tudo isso se baseia num próprio checklist e também numa inspeção técnica. É de extrema importância quando você vai fazer o uso correto desses componentes, que muitas vezes são colocados e retirados dentro do próprio canteiro de obra, dentro da própria empresa. É importante você ter um técnico especializado, uma equipe de trabalho que consegue justificar para você, através de documentos, ART, consegue te mostrar a forma correta de colocar esses componentes. E você também visualizando essas formas, se tiver alguém especialista na parte de mecânica, melhor ainda, para você poder estar verificando se realmente esse componente foi instalado conforme que está nos projetos. Então, você tem que ter a documentação inicial e fazer uma pequena inspeção na manutenção que foi feita ou na instalação da peça para saber se estão cumprindo todos os requisitos. Segunda situação, esforço que causou dano. É muito importante que o operador desse equipamento, sempre que ele faz a utilização desse componente, ele também fazer uma verificação de cada componente. Verificar se esse componente ele não está sofrendo algum tipo de dano. Se não está aparecendo rachadura, trinco, ou se a solda, se por acaso tiver solda, está começando a se soltar. Ele tem que ter esse cuidado de verificar que a máquina, que o equipamento, ele não dá dando sinais de desgaste, de situação que pode sim causar um acidente ou, pior dos casos, a perda do equipamento, tá? Então é muito importante também ter essa verificação do pós-serviço para ver a parte da máquina. Agora indo mais para a questão do ambiente de trabalho e do trabalhador em si. Aparentemente, parece que esse trabalhador ele não é dessa empresa. A gente pode sim justificar isso devido às características de equipamento que ele está utilizando. Como a gente pode ver, ele está usando roupa normal, não tem nada em questão de EPIs. E também dá para ver que ele foi mexer no caminhão. Então pode ser que esse trabalhador que você está vendo no local aí, ele seja o motorista desse caminhão. É o que veio trazer o material, que veio trazer a matéria-prima para essa empresa.
Então, muitas vezes, esses motoristas, como eles não são do estabelecimento, eles não conhecem as regras. Muitas vezes não conhecem nem procedimentos básicos de segurança. Eles acabam vindo de qualquer jeito, andam de qualquer jeito, por não ter essa cultura e por não conhecer a empresa. Então, por isso que é muito importante não deixar essas pessoas sozinhas. Ter sempre alguém acompanhando para poder dar as orientações, mostrar os caminhos a percorrer. Por quê? Primeiramente, ele já cometeu um pequeno erro, que foi passar por baixo de uma lança. Guindaste, retroescavadeira, escavadeira, muque, esse tipo de equipamento a gente não passa por baixo da sua lança. Porque a chance de algum material cair, alguma peça se soltar, é grande, é real, pode vir a acontecer. Então, por esse motivo, é importante não passar por baixo desses equipamentos. Então, dá para ver que o cara já não respeitou um conceito básico de boas práticas para evitar um acidente. Outro detalhe também que podemos colocar aqui, mais voltado para o operador. Ele também fazia o isolamento do equipamento para isolar ele quando ele tem uma situação dessa, de um componente estendido com uma lança. É importante ele estar sinalizando, isolando o local. Ou fazer o recolhimento dessa lança, posicionar ela de uma forma mais segura, para que não venha botar em risco as pessoas. Então tem esse detalhe também. Então tem várias situações que podemos ser feitas nesse caso de orientação, documento, sinalização, cone, fita zebrada em volta. Também orientação e acompanhamento dessas pessoas que não são do estabelecimento para poder dar segurança para elas. Ah, mas também estou vendo que está faltando equipamento de proteção individual, um EPI. Sim, está faltando também. O nosso trabalhador, se ele está em um local de atividade, ele tem que estar utilizando o mínimo de equipamento possível, determinado pela empresa, para estar andando, caminhando nesses ambientes. Tá? Mas aqui que eu te falei, como ele não é da empresa, como ele também está sozinho, não está sendo acompanhado, então ele acaba não fazendo uso desses equipamentos pela falta de conhecimento do estabelecimento. E outra, o EPI nessa situação, se uma peça dessa cai, não ia fazer muita diferença. O EPI ele não foi feito em si para evitar um acidente. O propósito maior dele é minimizar os danos que você vai sofrer se por acaso você sofrer um acidente. Então, no caso aí, o EPI não ia fazer muita diferença não, tá? Mas sim, se por acaso esse é um ambiente, um local onde a empresa determinou o uso mínimo de equipamento, ele também deveria estar utilizando. Tá bom? Então, pessoal, esse é um pouco de análise voltado para esta questão. Se por acaso vocês têm mais observação, mais detalhes a mencionar, fiquem à vontade, pode colocar aí nos comentários, que é importante estar sempre trocando informação, tá bom? Muito obrigado e fiquem atentos para os próximos vídeos. Deixe o like e não esquece daquele sininho também, tá bom? Muito obrigado e valeu!